Olá! Você já parou para imaginar o tamanho do planeta Terra e que formação existe a quilômetros abaixo dos nossos pés? Pois é, o planeta por dentro e por fora é o tema de hoje. Para falar sobre o nosso planeta Terra, nós convidamos o geógrafo Leonardo Figueiredo. Leonardo, é possível dizer o tamanho da Terra? É possível. De forma direta, não. Medindo como a gente tem o costume de medir algumas dimensões na superfície terrestre, não é possível, mas de forma indireta é possível sim. Então existem equipamentos que nos permitem ter uma estimativa, também nada exato, mas bem preciso, com alguma precisão. Dá para dizer a distância, então, de um lugar a Vamos, outro, de um extremo a outro? o diâmetro da Terra é de cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro, né? Então a gente tem um raio aí de 6.600, 6.700 quilômetros, que é uma distância bem considerável, né? Se dizia no passado que a Terra era redonda, e aí se descobre que ela não é bem redonda. Não, ela não é redonda. A Terra, se a gente observar a Terra de longe, então a gente vai ter essa impressão de que ela é redonda. Mas quando a gente vai se aproximando e tendo uma visão mais próxima dela, a gente começa a perceber que ela não tem essa forma bem arredondada e ela é um pouco achatada. Então, ela é achatada nos polos, né? E ela fica um pouco perto, uma forma que a gente costuma utilizar é de uma elipse, né? Então, ela tem um eixo maior, que é no Equador, e o eixo norte-sul, a Terra é um pouco mais achatada. Isso para uma forma que a gente poderia dizer assim matemática, né? Mas a gente também tem a forma natural da Terra, que aí a gente se aproximando mais ainda, tendo uma escala bem mais próxima da Terra, aí a gente vai ver que realmente ela não tem nada de redondo. A gente tem as montanhas, tem as depressões, né, que dão a rugosidade da Terra, e aí a gente tem uma forma que foge totalmente a todas essas formas convencionais, de círculos, elipses, né? Isso já está bem comprovado e existem alguns modelos que a gente chama até de geoide, que é o que mais se aproxima do que seria realmente a forma da Terra. E que se a gente for verificar uma figura, uma imagem, ela parece, vamos dizer assim, uma bola de papel alumínio amassada, fica cheia de depressões, né? Então esse seria um geoide. Então a gente tem algumas formas de descrever a Terra. Daqui, onde nós estamos pisando, até o centro da Terra, há uma divisão. Existe uma divisão. A camada sólida mesmo da Terra, ela é superficial e ela é bem delgada, né? Então a gente até costuma, no dia a dia, a gente costuma comparar essa superfície que é sólida com uma casca de ovo. Então quando a gente pega todo o tamanho da Terra, né, o raio da Terra, e a gente compara essa camada que tem superficial, a gente diria que é como se fosse uma casca de ovo, então bem delgada, né? Abaixo dela existem camadas líquidas e viscosas, né? Que seriam as camadas ali do magma, e a mais profunda seria o núcleo da Terra, né? Então a gente tem algumas outras subdivisões, mas a grosso modo a gente tem então essa camada superficial que é rochosa, né? Que é sólida, e aí depois a gente tem essa camada do magma que é mais pastoso, onde os continentes estão em cima se deslocando, né, de modo geral. A questão do núcleo que está no centro da Terra, que dizem que é um lugar muito quente. Quente demais, né? Inclusive a temperatura que a Terra emana, porque a gente recebe temperatura também da radiação solar. Então existe um aquecimento na atmosfera por conta da radiação solar, mas a própria Terra, ela emana calor também. E esse calor vem do núcleo, né? E grande parte das atividades geológicas do planeta estão ligadas justamente a esse calor que vem do núcleo da Terra. Quando você fala da superfície da Terra, nessa parte da superfície você comparou a uma casca do ovo, né? Está sobre ela cadeias de montanhas, altas montanhas. Isso. Como é que se deram o aparecimento dessas montanhas?
Então, como a gente tem uma camada sólida em cima de uma camada que ela eu vou chamar pastosa, né, que é o magma, né, tem uma viscosidade, e essa camada viscosa ela é quente, ela recebe esse calor do núcleo, então a gente tem um movimento que a gente chama de convecção. Então o magma quente, ele vai, como todo material quente, ele tem uma tendência a subir e ele termina tendo um deslocamento do centro da Terra para a superfície. E quando ele chega mais perto da superfície, que ele vai esfriando, ele tende a descer de novo. Ele resfria e a tendência dele é voltar mais para perto do núcleo. E esse movimento de convecção faz com que as placas em cima se desloquem e, por vezes, elas vão se encontrar e colidir. Essa colisão das placas é que faz com que a gente tenha as cadeias de montanhas no planeta, em superfície. A gente verifica em superfície essas cadeias de montanhas. Você falou em placas, e aí vem à memória a questão das placas tectônicas, né? Que por elas se denomina que houve a divisão do planeta Terra, né? Dos continentes. Exato. As placas elas são responsáveis pela conformação que a gente tem dos continentes, né? Então os continentes eles são um reflexo desse movimento das placas, e as grandes formas do planeta, como as cadeias de montanhas que você já citou, elas também são derivadas dessa movimentação. Das placas tectônicas. Das placas tectônicas. E a gente tem alguns movimentos que as placas elas nem sempre estão colidindo, né? Então a gente tem um movimento que é de separação. E um exemplo claro desses, bem simbólico desses, é a separação entre a América do Sul e a África, que é justamente por conta de uma separação, de uma zona que existe no centro do Oceano Atlântico, que é uma zona de separação. Então a tendência América do Sul e África é sempre se separar. E há uma comprovação disso porque material que tem lá na África tem aqui também. Exatamente. Existem algumas pesquisas que mostram, que fazem a correlação do material aqui no litoral do Brasil com um material encontrado também no litoral africano, né? A primeira ideia que se teve disso foi justamente pela forma, né? A forma dos dois continentes praticamente se encaixam, né? Então essa foi a primeira noção de que eles poderiam ter sido em algum momento unidos. Isso se daria na época da Pangeia? Isso, aí a Pangeia a gente a Pangeia é um supercontinente, era um supercontinente, então era quase que a união de todas as terras do planeta, todas as terras emersas, todas as terras secas. E a gente começa a ter, a partir de um determinado momento do período geológico, a gente começa a ter uma separação desse supercontinente que vai dar origem a todos os outros continentes que a gente tem atualmente, né? E um desses movimentos é a separação, a abertura do Atlântico e a separação América do Sul e África, né? A questão também dos povos primitivos, dessa ideia também, dessa locomoção, né, de um continente para outro. Uma das propostas que se tem para esse deslocamento é justamente por áreas de conexão, né? E ainda não está muito bem definido, existem algumas teorias sobre essa dispersão do homem no planeta, mas uma delas seria por conexões. Então, em uma época glaciária, então a gente tem um período que o nível do mar está mais baixo, águas congeladas, facilitaria o deslocamento do homem entre os continentes, né? Mas isso num período muito mais recente do que esse que a gente fala sobre a separação do Atlântico, né? Então, esse deslocamento do homem no planeta, ele é algo muito, vamos dizer assim, perto ainda da atualidade, né? Não é tão antigo. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando sobre o planeta Terra. Já já. Agora a pergunta. Você sabia que 1.000 quilos de PET, ou seja, plástico, permitem produzir 2.000 calças em poliéster? Pois talvez você não saiba ainda que a reciclagem de 1.000 quilos de aço evita a extração de 1.500 quilos de minério. Então, o uso consciente dos nossos recursos só vai fazer bem à natureza.